O tema dessa ministração fala de amizade com Deus. Quantos são amigos de Deus? Levante a mão e diga amém. Glória a Deus. Vamos ler aqui esse texto de Salmo 25, capítulo 14. 25, 14, que fala o seguinte: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Amém, irmãos? Nós podemos viver nossa vida em um aspecto mais empolgante da vida com Deus, quando se trata da amizade que temos com Ele. A realidade, esse é o desejo do coração de todo crente verdadeiro. É a única coisa que nos dará uma realização duradoura. Então esse, na realidade, é o motivo de Deus para a criação e propósito da redenção. O principal foco do seu coração e um tesouro reservado para aqueles que o temem. Olha aqui em Provérbios capítulo 2, versículo 5, que diz: tema ao Senhor e você ganhará o conhecimento de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, você já parou para pensar sobre realização, sobre sonhos, sobre algo que te realiza? Tem muita coisa nessa vida que nos traz uma realização e que nos traz uma forma de vivermos uma vida mais empolgante. Por exemplo, comprar um carro, isso na realidade é uma realização, que hoje carro não é luxo, hoje carro é uma necessidade. Mas eu queira ou não queira, é uma empolgação. Por exemplo, ter uma casa nova é uma realização, algo que nos empolga. Por exemplo, as mulheres, quando compram um sapato, é isso? Elas olham assim, os pés. Quando calça o sapato novo, parece pé de princesa. Sente uma sensação de empolgação. São tantas coisas que nos realiza nessa vida, mas tem muitas coisas que só 3 dias a empolgação. Muitas coisas só um dia. Uma camisa nova, por exemplo, né? Quando veste assim, que coisa gostosa, né? Você se sente novo. É isso, pode ser velho como for, mas se sente novo quando veste uma camisa nova. É isso, então, queridos, para a gente viver uma forma, em um aspecto mais empolgante na nossa vida, é quando se trata da amizade que temos com o nosso Deus. Isso aí não é duradouro, isso aí é eterno. Amém, irmãos amados? Uma pessoa que tem uma amizade com Deus, ela jamais abandona ao próprio Deus. Jamais ela desvia a sua vida da verdade. E tema ao Senhor e você ganhará o conhecimento de Deus. Não é um conhecimento humano, mas é o conhecimento de Deus. Sabe, é uma loucura isso, né? Tem aquilo que você entende claramente a respeito de Deus, das coisas de Deus, e muitas vezes alguém até critica a sua postura como homem de Deus, como mulher de Deus. Agora esses crentes aí só querem saber de igreja, agora esses crentes só querem saber do Tadel,
alguns chamam até Tadeu, né? Esses crentes só querem saber de oração, esses crentes só querem saber disso e daquilo quando se diz respeito à igreja, mas a gente tem que se empolgar mesmo com as coisas da igreja, porque aquilo que existe na igreja trata-se das coisas do reino de Deus, e a palavra de Deus diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Eu fico feliz quando eu vejo pessoas empolgadas com o reino de Deus, porque estão se empolgando com a verdade. Amigo de Deus, Deus chamou 2 homens de seus amigos nas Escrituras. Isso não quer dizer que não havia outros, mas apenas que Deus reconhecia especificamente estes 2. Talvez Deus, na realidade, Ele agisse assim para que pudéssemos receber um discernimento de que Deus procura um amigo. Amém, irmãos? Deus procura um amigo. Desde o princípio, Deus sempre procurou fazer amizade com o homem. A exemplo daqui de Adão, a gente vê em Gênesis 3, a partir do 8, vamos ler aqui um pouquinho da palavra. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comeste? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A gente vê aqui, desde o princípio, Deus sempre querendo fazer amizade com o homem. Fez o jardim, preparou tudo ali e colocou o homem ali, colocou a mulher, porque Deus queria se relacionar com o homem. E para todos nós, Deus nos deu um jardim. E esse jardim é o jardim da inocência. É um jardim da inocência. Às vezes pode ter gente falando imoralidade, pode ter gente falando besteira por aí, mas uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que é amigo de Deus, ele jamais vai ter isso como impureza. Porque, na realidade, irmãos amados, o homem natural, ele, na realidade, entende todas as coisas como coisas espirituais. Até uma piada, por exemplo. Uma piada que quando está se falando de uma piada que é decente, se o homem natural ele vai entender como coisa de imoralidade. Mas o homem espiritual, ele vai entender como coisas espirituais. Isso é muito claro. Por quê? Porque ele está no seu jardim da inocência. E Deus colocou cada um de nós nesse jardim da inocência. Deus nos colocou numa posição de um jardim. E Ele, todo o tempo, está procurando a gente para ver se a gente está nesse jardim. Assim como Ele procurava Adão. Eu fico pensando assim que Deus ele tem expectativa conosco, irmãos. Ele cria uma expectativa tão grande de você, da nossa vida, que Ele, todos os momentos, está olhando para nós. Você se lembra quando aquela passagem que o pai olhava para o seu filho, Jesus? Ele olhava para ele com expectativa, sabe? Esse é o meu filho amado, a quem eu escolhi.
Esse é o meu filho amado, a quem eu tenho todo prazer. Imagina assim, quando você se levanta de manhã para ir para o seu trabalho, expectativa de Deus. Meu filho, minha filha, será que meu filho vai falar comigo? Será que a minha filha vai conversar comigo? Será que meu amigo vai se relacionar comigo hoje? É assim, irmãos. Amigo. O amigo de Deus, ele tem uma intimidade profunda com ele. E o primeiro a ser chamado amigo de Deus foi Abraão. Quando Abraão tinha 75 anos, Deus fez uma aliança com ele. Deus prometeu a Abraão o desejo do seu coração, um filho. Quando Abraão tinha 99 anos, sua esposa engravidou e o seu filho prometido Isaque nasceu. Você pode imaginar a alegria que Abraão e Sara sentiram depois de ter esperado por tantos anos esperando esse filho. É uma alegria indizível. Você que é pai, você que é mãe, que tem filhos, na realidade você sabe muito bem essa sensação de ter um filho. A alegria, a realidade, esse sonho, ele foi realizado. Às vezes tem pessoas que estão querendo que os sonhos de Deus se realizem no seu tempo. Mas os sonhos de Deus, ele não realiza no nosso tempo. Os sonhos de Deus, eles são realizados no tempo dele. Amém, irmãos? São realizados no tempo dele. Então, agora, queridos, para que o sonho de Deus seja realizado, eu não sei se os irmãos do som podem arrumar, que está dando um chiado aqui no som. Então, queridos, a gente sabe, a palavra de Deus, ela fala de teste. A palavra de Deus, ela fala de prova. 1 Pedro capítulo 1:7 fala: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra. Então, o tempo passou e esse relacionamento cresceu à medida que pai e filho se tornaram muito próximos. A vida desse menino significava mais para Abraão do que a sua própria vida, sabe? Então, era assim que Abraão tratava do seu filho, sabe? Seu filho era mais importante do que a sua própria vida, porque esse filho era um filho de uma promessa. E essa promessa era para que Abraão se tornasse um pai de uma grande nação. Agora, queridos, em Gênesis 22, 1, 2 diz: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. A prova. Quantos já passaram por prova aqui? Levante a mão e diga amém. Agora, irmãos, de repente Deus, ele promete a Abraão um filho da promessa. E agora, de repente, Deus já muda essa história. Já vai querer que Abraão mate o seu próprio filho. Às vezes a gente fala muito em sacrificar, não é isso? Não, sacrifício. Talvez uma palavra mais bonita. Mas na realidade, Abraão, ele tinha que matar Isaque. Na realidade, foi essa a proposta de Deus. Como isso? Matar o seu próprio filho? Então você pode imaginar o choque de Abraão ao ouvir estas palavras.
Ele jamais havia sonhado que Deus lhe pediria algo tão difícil, porque pai e filhos, eles eram muito ligados. Nós sabemos que aquilo era um teste, mas Abraão não sabia. Nunca sabemos que ou quando Deus está nos testando. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com esse teste. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com essa prova. Queridos, não existe terra prometida se não passar pelo deserto de Deus. Às vezes nós queremos um caminho mais fácil. Às vezes nós queremos não passar por aflições. Mas a palavra de Deus diz que no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus, ele venceu o mundo por nós. Sabe? E aqui a gente vê, irmãos amados, aqui a gente vê esse teste. Significa que na cartilha de Deus, ninguém pula lição. Sabe? Ninguém pula lição. E são muitos testes que nós passamos. Muitas provas que nós passamos. Sabe? Eu não sei qual prova você está passando, ou você já passou, mas eu me lembro assim que, às vezes a gente passa por situações que se a gente não tiver cuidado, a gente vai pegar uma rasteira do maligno. Uma vez uma irmã chegou comigo e ela falou, disse: pastor, eu queria que o senhor me desse uma direção, mas é porque lá na minha escola, a direção da escola pediu para que a minha filha dançasse a música do Pinduca. E quem dançar a música do Pinduca, aliás, quem não dançar, perde 10 pontos. E quem dançar, ganha 10 pontos. E aí, o que o senhor acha? Então, são situações assim que às vezes tem muitos pais que perdem nessas provas. Que na realidade que não passam nesses testes. Porque o mundo é moderno. Porque o meu parente vai ter o casamento e o meu parente não são crente, tem que ter um vinhozinho. Porque lá no casamento de Jesus tinha vinho. Tem que ter cerveja de crente. Tem que ter isso, tem que ter aquilo. Tem que ter a dança das cadeiras, sei lá. É muita coisa, irmãos, que acontece. Quer dizer, aquele evangelho fácil, que não tem a ver com o evangelho que Deus deixou para nós. Sabe? Queridos, é melhor ser reprovado nessa escola secular do que ser reprovado na escola de Deus. Sabe? Mesmo que repita o ano, mesmo que seja reprovado pelos homens, mas não pode ser reprovado por Deus. Uma irmã, uma vez, muitos anos, essa irmã, as filhinhas dela, tudo na igreja, e ali essas irmãs, a irmã, eu achei um negócio estranho, e ela começou com uma ideia. A ideia era: não, pastor, o negócio, eu entendo assim, que eu decido, a irmã me falando, eu decido que eu tenho poder de decidir a minha própria vida. Deus não dá o livre-arbítrio para nós, então eu vou dar o livre-arbítrio para minhas filhinhas. Tá, aí o pessoal comentando, falando com a gente, não entendia. Até que passou um tempo, aí as duas filhinhas delas tinham crescido mais um pouco, e elas estavam andando numa caminhada com umas velas. Elas estavam andando com umas velas. Eu não quero explicar mais sobre isso, que você sabe o que eu estou falando. Andando ali, no meio de outras crianças,
com a vela acesa no meio da rua. Eu achei estranho. Aí eu perguntei para ela que isso não era normal para filho de crente. Não, pastor, mas assim como eu decidi minha vida, elas vão decidir a vida delas. Passaram-se os anos, essa irmã veio pedir ajuda, que todas as filhas dela estavam desviadas da igreja, desviadas do caminho do Senhor. Irmãos, se você tem filhos, os filhos, eles são herança de Deus. Amém, irmãos? Eles são herança de Deus. E se seus filhos têm parte com você na sua vida, na herança que você tem, irmãos, então, enquanto ele estiver em obediência a você, eles vão ter que te obedecer. Eles vão ter que seguir o mesmo Deus que você segue. Aí você diz, mas meu filho é ateu, vai seguir assim mesmo. Amém? Vai seguir assim mesmo. Sabe que eu me lembro? Aí de repente o papai e a mamãe dizem assim, não, mas ele não pode, ele é ateu. Sabe que eu me lembro? Eu me lembro daquela passagem de Ruth. Quando ela chegou com a sogra dela, Ruth não conhecia Deus, mas ela disse assim para a sogra dela, eu vou te seguir, sabe por quê? Porque o teu povo é meu povo, e o teu Deus é meu Deus, sabe? É assim que a gente tem que falar para os nossos filhos, o meu Deus vai ser o teu Deus. O pai e a mãe influente faz isso, sabe? Mas só quer a comida de casa, só quer a roupa que o pai e a mãe dá, mas tem que querer os conselhos também, tem que querer as direções também. E a gente vê, irmãos, a gente vê aqui, nunca sabemos quando Deus está nos testando, nunca sabemos. Eu não sei qual é a prova que você está passando, eu não sei qual é o teste que você está passando, mas eu te falo como o apóstolo Paulo falou, sabe, que pelo amor de Deus, sabe, que você apresente seu corpo como sacrifício vivo ao Senhor, que você ouça as palavras que Deus inspirou para o apóstolo Paulo, quando falou para aquele carcereiro, crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa, e aquele carcereiro obedeceu, sabe, o clamor que eu faço para ti, igreja, que nós estamos vivendo no mundo em tempos difíceis, sabe, eu não estou nem me referindo à crise do Brasil, mas eu estou me referindo a essa crise espiritual, aonde tem muitas igrejas que estão apresentando um evangelho muito fácil, sabe, um evangelho, simplesmente aquele evangelho que é igual ao evangelho da sanguessuga, me dá, o evangelho de só receber, mas o princípio é, para eu receber eu tenho que dar, porque é dando que se recebe, então a gente tem que se doar para esse reino, irmãos amados. Olha, ficou confirmado que Abraão temia mais a Deus, e a gente vê que esse temor, eu me lembro quando nós chegamos em Santarém, e a gente conseguiu comprar uma casa, a nossa primeira casa própria, e eu estava muito feliz com aquilo, sabe, muito feliz, e eu peguei, a gente morava de aluguel, a minha esposa, eu convidei minha esposa e fomos para lá, pegamos o ônibus e fomos lá, era no bairro, próximo da Ubra, bairro Diamantino, e de repente, aí eu falei para minha esposa, olha, nós compramos a nossa casa própria, compramos a prestação, aí a casa era uma casa de madeira, só um cômodo que tinha umas brechas assim, e aí nossos filhos ainda eram pequenos, e aí conversei com a minha esposa, vamos lá, quero te apresentar a nossa primeira casa própria. Aí de repente, paramos no ônibus,
Aí quando chegou próximo daquela casa, aí eu apontei para a casa, olha filha, a casa é aquela ali. Aí a minha esposa começou a chorar. Eu não sei se ela estava chorando de tristeza ou de emoção. Mas eu também nem tive a coragem de perguntar por que ela estava chorando, até hoje. E olha só, queridos. Começamos nosso primeiro GE. Conhecemos uma família e fomos para aquele bairro, aquele lugar que era um pouco distante, só que a gente não tinha transporte. O único transporte que a gente tinha era uma bicicleta, mas uma bicicleta do Júnior, do meu filho, era muito pequena a bicicleta, e eu olhei para aquela bicicleta, vai ser essa mesmo que vai ser o nosso transporte. Não é isso que o pessoal chama de bicicleta de cavalo, né? Então a bicicleta era o nosso cavalo, era o nosso carro. Eu pego o voo, coloco o Júnior assim no varão da bicicleta, eles eram tudo pequenos, e a minha esposa senta lá na parte de trás da bicicleta, coloca a Raquel na perna dela e vamos em direção daquela casa, nosso primeiro GE. Quando a gente chega lá, uma casa muito bonita, uma casa nova, e a senhora estava nos esperando. E quando começamos a oração, aquela senhora começou a chorar. Aquela mulher, ela chorava muito. Eu queria saber a razão do choro daquela mulher. A razão do choro, ela explicou para a gente, é que ela era uma mulher muito infeliz. Ela era uma mulher muito infeliz. Eu perguntei por quê. Porque, olha, pastor, eu tenho essa casa aqui, essa casa é nova, como você vê, essa casa é muito bonita, mas só, pastor, que eu quero dizer uma coisa, pastor, que eu preferia morar numa choupana ou num casebre e ser feliz com minha família do que morar numa casa dessa e ser uma mulher infeliz. Eu estava feliz. Primeira casa, muito feliz. Mas a razão da minha felicidade não era a casa em si, principal, mas era Deus na minha vida. Deus na vida da minha esposa. Deus na minha família. E você sabe, você que é marido, apaixonado, assim como o Fabão, quando a gente tem intimidade com a esposa com o marido, nós temos a tendência de conversar com os olhos, não é isso? Você não pode falar com a boca, para não constranger, mas os seus olhos falam. E os meus olhos começaram a falar com a minha esposa. Na hora, sabe o que meus olhos falavam? Nós moramos numa choupana e somos felizes. Sabe, irmãos? Paulo, ele fala que nós devemos aprender a viver bem em todo e qualquer tipo de situação. Irmãos, não é uma coisa, não é um bem, não é um dinheiro que pode dar a satisfação para uma pessoa. Tem que ser Deus em primeiro lugar, sabe? Porque quando Deus não é o suficiente para alguém, quando Deus não é o bastante para alguém, irmãos, a pessoa ela pode ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor emprego, mas ela é infeliz. Agora, quando Deus é suficiente para alguém, aí você vai experimentar, se Deus é suficiente para você, sabe, olha, pode faltar casa, pode faltar emprego, pode faltar carro, pode faltar sapato, pode faltar roupa, sabe, mas se Deus é mais importante para você, você vai ficar se regozijando de alegria, porque Ele é o dono da nossa alegria, sabe, irmãos? Isso é empolgante. Irmãos, eu vou te falar uma coisa, tem crente que não consegue passar por necessidade, por dificuldade, sabe? Quando passa por dificuldade, meu Deus, se desespera, sabe? Se falta, ontem eu estava na casa de uma irmã, aí a irmã estava falando em comida, e ela falou de um tipo de comida que há muito tempo eu nem via falar, porque a gente comia muito lá em casa, e é uma comida que
na realidade, a maioria das famílias come quando estão passando necessidade. E como eu passei muita necessidade em casa, a gente comia muito essa comida. Sabe qual era a comida? Cabeça de galo. Talvez você nunca comeu cabeça de galo, mas eu já comi. A irmã estava dizendo assim, tem dias aqui em casa que me dá uma vontade de comer uma cabeça de galo. Aí que eu fui me lembrar da cabeça de galo. Então não importa se você com Jesus na sua vida, olha só, se você não tiver Jesus como mais importante para você, se Jesus não é Ele que te empolga, Ele que te realiza, olha, você pode ter peru, você pode ter filé, você pode ter a melhor comida na sua casa, sabe? Mas se isso não vai realizar, sabe? Às vezes tem aquelas pessoas que vão comer, pessoas que estão tão enjoados de comida cara, que chega lá e nem come, fica chique. Eu vou só beliscar. Só faz tirar a foto para colocar no Facebook. Hoje em dia é isso, né? Vai no restaurante, aí chega, não está nem apetite para comer. Eu sou diferente, eu vou comendo logo, porque eles são assim, às vezes, a maioria é assim. Vai lá, deixa eu tirar uma foto para postar no meu Face. Sabe? Então, queridos, mas, irmãos, eu vou te falar. Jesus, se é Jesus que te empolga, se é Jesus que te realiza, até uma cabeça de galo vai te dar satisfação, sabe? Um ovo frito, um disco voador, não é isso? Um poché, sabe? Aí em casa eu faço poché, eu pego piracuí, eu faço poché, coloca piracuí, sabe? Pega a farinha lá, é comida, amém? Aleluias, aleluias. Então, ficou confirmado, olha, Gênesis 22, Abraão, pela confirmação que ele temia a Deus, Gênesis 22, 3 diz, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, ele não discutiu o assunto com Sara, ele havia decidido obedecer a Deus. Ele não falou nada para Sara. Agora imagine uma mulher de 75 anos de idade, não é isso? Eu vou te falar uma coisa, a gente vê, é impressionante, sabe? Se Abraão falasse para Sara, já imaginou ele assim, ele falando com aquela mulher? 75 anos de idade? Sara, eu quero te falar uma coisa, Sara. Né, Deus, ele sabe, nosso filho, né, Deus ele deu para uma promessa. Mas acontece, Sara, que agora eu vou ter que fazer uma coisa. O que tu vai fazer, Abraão? Eu vou matar Isaac. O que você acha que Sara, ela vai pegar? Não, tu não vai matar Isaac. Tu não vai matar o filho da promessa. Não, ele não falou. Ele não falou. Deus estava revelando esse segredo. Que eu acho interessante, irmãos. Que Abraão, Abraão, ele provou o seu temor, estimando os desejos de Deus acima dos seus. Deus sabia que se Abraão passasse neste teste, ele passaria em todos os outros testes, sabe? Ele passaria, sabe? Não pense que Deus vai poupar você de teste. Talvez muitos de vocês estão passando por teste. Talvez muitos de vocês estão passando por prova, sabe? Mas tira uma nota 100 nesse teste, meu irmão, porque Deus vai te dar coisas maiores do que Ele tem te dado, sabe? Ele vai te abençoar mais do que tem te abençoado, mas é necessário você passar nos testes de Deus. É necessário. Me lembro uma vez uma irmã, a minha esposa estava aconselhando uma moça já um pouco avançada de idade, estou brincando, quase 40, e ela era solteira ainda, né? Solteira.
E aí ela estava, as pessoas já estavam chamando ela, a maioria já chamava de titia. E talvez ela pensava que ela estava ficando no Caritó, né? E ela chegou com a minha esposa desesperada, essa moça, desesperada. E ela achava, ela estava num pensamento assim, de que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Senão, não vai perder a oportunidade. Chegou a falar, eu não vou perder, pastor, a oportunidade que vier. E a minha esposa falou, olha, não importa se você tenha 90 anos, mas se Deus prometeu, a promessa Ele vai cumprir, sabe? Eu não acredito que Deus, irmãos amados, colocou você no mundo, sabe, para não te abençoar, sabe? Você, irmãos, você é uma propriedade exclusiva do Senhor, sabe? Você é um escolhido de Deus, sabe? Deus quer te abençoar mais e mais, de uma forma sobrenatural. Então, irmãos, com a conclusão desse texto, então, Deus revelou uma nova faceta de si mesmo a Abraão. Ele se revelou como Jeová Jirê. Esta revelação do caráter de Deus significa Jeová vê. Ninguém desde Adão o havia conhecido dessa maneira. O Senhor estava revelando a Abraão as coisas que para os outros homens eram segredos do seu coração e do seu caráter. Tem coisas que só você vai entender, que tem gente que não vai entender, seus colegas de escola não vão entender. Se você é crente lá, você é o único crente, eles vão te achar que você é cafona, eles vão achar que você é atrasado, eles vão achar que você está fora da moda, mas não importa o que eles acham, o importante é que Deus acha, e Ele não te vê como uma coisa, mas Ele vê você como filho. Ele vê você como filho. O Senhor estava se revelando. Muitos afirmam conhecer as diferentes características e atributos da natureza de Deus, mas no entanto eles nunca obedeceram a Deus nos momentos de dificuldades, sabe? A gente tem que aprender isso. Na realidade, obedecer a Deus nos momentos de dificuldade. Quando está tudo bem, é fácil adorar, né? É fácil adorar, é fácil cantar, é fácil louvar. Agora, tem que cantar na hora que está difícil, na hora que está na luta, que está na dificuldade. Falar em línguas na dificuldade é uma experiência extraordinária. Está sem direção? Fala em línguas, fala a língua dos anjos. O segundo homem a ser chamado amigo de Deus foi Moisés, o homem que conhecia os caminhos do Senhor. Êxodo 33:11 diz: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então aqui que a gente vê que o véu, ele foi retirado do rosto de Moisés, porque ele temia ao Senhor, porque ele podia falar em um nível de intimidade. Qual foi o resultado disso? Em Salmo 103:7, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Então a gente vê aqui que por Israel não temer a Deus, foi-lhes dado, aliás, foi negada a intimidade com Ele. Os seus caminhos, os segredos da sua aliança não foram revelados aos israelitas. Eles o conheciam basicamente da mesma forma como conhecemos o presidente da República. Se perguntar para você, você conhece a Dilma? Você diz que conhece. Eu conheço a Dilma. Conhece da onde? Da televisão. Você conhece a Dilma do Facebook, WhatsApp, né? Você conhece a Dilma, na realidade, por fotografia, não é isso? Mas você conhece a Dilma, a presidente, intimamente? Meu filho estava perguntando para mim hoje,
Ele disse: pai, como é que era antes? Como é que você pensava de Deus? Você via falar de Deus? Eu via falar de Deus, sabe? Mas eu não tinha certeza se ele existia, sabe? E aos poucos eu fui conhecendo a esse Deus maravilhoso, sabe, irmãos? É importante alicerçar uma intimidade profunda com o Senhor. E a gente vê, irmãos amados, já pensou? Olha só, eles conheciam basicamente da mesma forma que conhecemos um político. O temor do Senhor é conhecer os seus caminhos. Êxodo 19:5 diz: agora, pois, se diligentemente ouvir a minha voz e guardardes a minha aliança, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Na realidade, Moisés muitas vezes sabia o que Deus ia fazer antes mesmo que ele o fizesse, pois Deus o revelava a Moisés antecipadamente. A Bíblia chama isto de sabedoria. O salmista diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revela a prudência todos os que praticam. Temer a Deus é obedecer a Ele, mesmo quando isso não seja vantajoso para nós. O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar de deixar de ver pornografia? O que eu vou ganhar de deixar de contar piadas imorais? Às vezes tem gente que acha que não é vantajoso, sabe? A renúncia, irmãos, tem que ter renúncia no temor. É o princípio do saber, o princípio da sabedoria, sabe? João 15 diz: vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Deus ia revelando para Jesus, e Jesus ia revelando para os seus discípulos. Olha, você sabe quando você vai ser liberto? É quando você conhecer a verdade. Imagina os discípulos recebendo isso: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, sabe? E Jesus começa a falar, Jesus começa a revelar, Jesus começa a falar. E Moisés, ele, na realidade, ele era assim, sabe? Deus, ele revela esses segredos para os seus amigos. Então, aqui a gente vê, o Senhor disse: já não vos chamo de servos. Os seus discípulos haviam provado ser fiéis como servos durante 3 anos e meio. Desde então, muitos discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Sabe por quê? Porque aqueles que foram servos, somente servos, eles correm o risco de ir embora, mas os amigos, eles ficam. Amém, irmãos? Os amigos, eles ficam. E o Senhor disse: já não vos chamo servos. Então houve um tempo em que Jesus, na realidade, esse tempo precioso, ele os tratava apenas como servo. Esse foi um período do teste, o mesmo que aconteceu com Abraão e Moisés. Os amigos de Deus terão o seu dom de discernimento, porque ele compartilha os seus planos com os seus amigos. Nós somos uma igreja que temos um alvo para o ano de 2016, para alcançarmos 120 mil discípulos. Mas eu creio que uma estratégia, irmãos amados, de cada dia a gente se tornar amigo de Deus, porque uma vez que a gente se torne amigo de Deus, Deus vai começar a revelar coisas, Deus vai começar a te dar discernimento, Deus vai começar: olha, vai lá com aquela pessoa, com teu amigo de escola, e fala isso. Às vezes você não vai falar uma coisa, muita coisa, mas às vezes você vai falar uma palavra, mas uma palavra revelada, uma letra revelada, ela vai fazer efeito na vida das pessoas. Sabe por quê?
Porque são um segredo que o Espírito Santo de Deus vai te entregar. E você vai conquistar essa cidade para Jesus. Com certeza. Com certeza. E Deus compartilha os seus planos com os seus amigos. Deus compartilha os motivos e as intenções do seu coração com os seus amigos. Ele discute os seus planos com ele e até faz confidências a eles. Aqui em Gênesis 18 diz: ocultarei o meu plano a Abraão, perguntou o Senhor. O Senhor disse isso aos servos angelicais que estavam com ele na presença de Abraão. Então Deus voltou-se para Abraão. Você imagina assim, irmãos amados? Os servos, os anjos, estavam ali numa reunião com Deus e Moisés. Irmão, nós temos que aumentar o nosso nível de intimidade com Deus, irmãos. Nós temos que aumentar o nosso nível, sabe? A cada dia, é gostoso a gente ficar nessa presença de Deus. É gostoso, não tem coisa mais preciosa. Louvar a Deus, engrandecer ao seu nome, não importa se a tua canção, sabe? Se a tua canção, sabe? A canção, como é, Fabinho? A canção, o que tu fala sempre? A canção da eternidade. Não importa até se a tua voz, quando você canta no seu tempo de intimidade com Deus, não é uma voz afinada, né? É igual o caso do meu irmão, lá quando eu morava em Monte Alegre. O meu irmão, ele chegou perto da casa dele, tem uma igreja evangélica. E lá o pastor, ele disse assim, falou para ir na casa dele, eu fui na casa dele, e ele chegou comigo e disse: olha, Rico, eu vou denunciar esse pastor, vou denunciar lá com o juiz, eu vou procurar o juiz para resolver esse problema aqui, sabe? Mas de quê, meu irmão? Não é porque esse pastor, ele coloca um alto-falante grande em cima da igreja e coloca na direção da minha casa. E ele fica cantando aí, cantando. Eu disse: não, meu irmão, não faça isso, porque ele está cantando, ele está louvando a Deus, ele está cantando para Deus. Aí meu irmão disse: mas cantando para Deus, com uma música dessa desafinada, nem Deus gosta. Então, às vezes, as pessoas, elas não vão ser edificadas com a nossa música, se a gente tem uma voz desafinada, mas a intenção do seu coração de ser amigo de Deus, né? Tem um irmão que ora perto de mim, irmão Ivan, ele canta, mas canta, às vezes eu não me edifico, mas é para Deus, né? Então, queridos, é de coração o seu louvor, a sua gratidão, porque você quer ser amigo dele a cada dia, porque você quer ser íntimo com Deus a cada dia, sabe? A cada instante, sabe? E então, querido, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Nós estamos no início do ano de 2016. São novos planos, são novos projetos, alvos que você tem a alcançar. Eu não sei qual é o seu alvo, eu não sei qual os projetos, mas nisso tudo, quando você faz um plano, você faz um projeto, aí tem prova, aí tem teste, sabe? Não importa, mas você vai responder para Deus todos esses testes, você vai responder com boas atitudes, você vai responder para Deus com obediência, você vai ter atitudes boas de chegar diante de Deus. Deus, olha, eu quero passar por essas provas, por esse teste, mas eu quero tirar um 100. Amém? Às vezes o pessoal fala 10, mas eu acho que é 100, né? Porque 10 é só 10 e 100 é maior. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé nesse momento?